É super comum a gente entrar num escritório hoje em dia, olhar para o departamento de recursos humanos, ver toda aquela cadeia de gerentes, os diretores, e assumir que tudo isso é uma invenção novinha, puramente moderna dos negócios, não é mesmo? Mas olha só que coisa incrível a história nos mostra. Essas estruturas corporativas do nosso dia a dia que moldam a forma como a gente trabalha têm raízes militares muito, muito antigas. Estamos falando de soluções para problemas complexos de coordenação que nasceram não em salas de reunião com ar-condicionado, mas sim no calor das linhas de frente. E diante de toda essa herança de peso, uma pergunta fascinante acaba surgindo. De onde exatamente vêm os organogramas corporativos? Essa é a grande provocação que vai guiar a nossa jornada evolutiva aqui. É uma trajetória incrível que começa lá na guerra na antiguidade, atravessa séculos de inovações estratégicas em campos de batalha europeus e finalmente desembarca bem no coração do capitalismo moderno. É a história de como a nossa maneira de trabalhar em conjunto mudou para sempre. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Começamos com a herança do exército romano, passamos pelos princípios de comando e hierarquia e avançamos para a descentralização na era napoleônica. Depois, vamos entender aquela diferenciação vital entre linha e staff. E, para fechar, o impacto no capitalismo moderno. Ponto 1. A herança do exército romano. Começando pela base de tudo, vamos dar uma olhada no que a gente pode chamar de hardware das organizações. Milênios atrás, o exército romano tinha um desafio monumental nas mãos. Pensem bem, como coordenar o movimento, os suprimentos e a estratégia de milhares de soldados espalhados por distâncias geográficas imensas, sem nenhuma tecnologia de comunicação atual? A resposta a esse problema lançou as verdadeiras bases da administração em grande escala. E aqui entra um número meio mágico na teoria organizacional. Depois de séculos de erro e acerto, os romanos descobriram uma limitação humana biológica, a famosa amplitude de controle. Eles perceberam que um líder só consegue gerenciar e supervisionar de verdade entre 3 a 8 pessoas diretamente. Então, com uma certa ironia histórica, a gente pode dizer que aquele gerente intermediário de hoje deve sua existência a essa exata descoberta. É uma limitação cognitiva de atenção que, por incrível que pareça, ainda dita as regras na estrutura de quase toda a grande empresa por aí. Agora, o que é realmente interessante nessa história toda é ver como essa regra de 3 a 8 pessoas foi aplicada na prática. Eles criaram uma hierarquia aninhada como se fossem caixas dentro de caixas. A base era o contubernum, com 8 homens, que era a menor unidade de execução. A partir daí, a informação subia e as ordens desciam, passando pela centúria, de 80 homens, a coorte, com 480, até chegar à legião, com quase 5.000 soldados sob o comando de um único general. Esse protocolo impecável garantiu que informações críticas fluíssem rapidinho, desde um pequeno grupo de batedores até a alta cúpula, sem sobrecarregar ninguém no caminho. Ponto 2. Princípios de comando e hierarquia. Bom, já temos a estrutura básica estabelecida com os romanos, mas agora a gente precisa entender o sistema operacional que faz tudo isso funcionar. Porque, convenhamos, sem regras claras sobre como a autoridade flui, qualquer grupo grande de pessoas vira um caos e cede ao conflito interno. A regra de ouro desse sistema é o princípio da unidade de comando. A ideia é super simples, mas extremamente poderosa. Cada subordinado deve ter apenas um chefe. Nas organizações militares, isso evita que um soldado, ou hoje um funcionário de escritório, receba demandas totalmente opostas de chefes diferentes ao mesmo tempo. Essa autoridade absoluta e única garante que as coisas sejam feitas rápido e que a responsabilidade fique cristalina. É algo essencial tanto no meio de um fogo cruzado, quanto na hora de entregar aquele relatório com o prazo estourando. E muito ligada à unidade de comando temos a escala hierárquica ou scalar chain. Basicamente, trata-se daquela linha vertical ininterrupta que liga o topo até a base da operação. O detalhe mais crucial aqui é que a autoridade flui de cima para baixo, sim, mas ela pertence à posição em si, não ao indivíduo. É o seguinte, um capitão tem autoridade porque é capitão. Os deveres e responsabilidades do cargo continuam os mesmos, independentemente de quem estiver vestindo o uniforme naquele momento. E a mesmíssima lógica vale por cargo de diretor ou gerente nas empresas de hoje. Para dar o peso histórico que essa disciplina escalar merece, vale a pena a gente refletir sobre o pensamento de Karl von Clausewitz, que foi um dos maiores teóricos militares da história. Para ele, a disciplina não era sobre uma mera obediência punitiva, e sim uma ferramenta administrativa poderosíssima para reduzir a incerteza.
Quando todo mundo sabe exatamente o seu lugar na escala hierárquica e respeita o fluxo de comando, a organização consegue planejar o futuro com muito mais segurança. Ponto 3. Descentralização na era napoleônica. Conforme o tempo foi passando, a complexidade foi aumentando, e isso nos leva à terceira etapa dessa evolução, onde aquele modelo puramente engessado acabou batendo no teto. Na era de Napoleão Bonaparte, os exércitos passaram a operar em escalas continentais. Ficou fisicamente impossível para um general visualizar todo o campo de batalha do alto de uma colina e tentar microgerenciar o movimento de cada tropa. A saída? Uma mudança total de paradigma. O comando geral ficou centralizado para definir a grande estratégia, mas a execução lá na ponta foi radicalmente descentralizada. Ou seja, o controle da missão estava no topo, mas o como executar a tarefa passava para as mãos de quem realmente estava lá, pisando no terreno. E Napoleão foi genial ao perceber que exigir mera obediência cega já não funcionava quando as condições mudavam rápido demais, longe dos olhos do comando central. Em vez disso, ele passou a promover a execução inteligente. Explicar o objetivo estratégico de uma ordem para os oficiais locais garantia que, se por acaso o plano original falhasse por causa de um imprevisto, o oficial lá na frente ia ter o discernimento para adaptar as táticas e ainda assim atingir o objetivo maior. Uma lição inestimável sobre agilidade e empoderamento na prática. Ponto 4. A diferenciação, linha e staff. À medida que a estratégia e a execução foram se separando, imaginem o volume gigantesco de mapas, suprimentos, inteligência e logística que precisava ser gerenciado. Isso nos leva direto para a Prússia do século XVIII e para a invenção do processamento especializado de informações. Isso ilustra brilhantemente a criação do Estado-Maior, liderado por reformadores militares como Scharhorst. Eles literalmente separaram os fazedores dos pensadores. Os órgãos de linha passaram a focar totalmente na ação e na execução das missões, a galera da frente de batalha. E do outro lado, os órgãos de staff, criados exclusivamente para planejamento, aconselhamento e suporte técnico contínuo nos bastidores. Observando detalhadamente essas diferenças, fica nítido como o sistema se equilibra perfeitamente. A linha atua no campo de batalha ou no chão de fábrica moderno com autoridade absoluta sobre os subordinados e foco obsessivo em dar resultados operacionais. Já o staff, que é a equipe de assessoria, atua nos escritórios. A autoridade deles não é de comando direto, mas sim funcional, baseada em especialização e muito conhecimento técnico. O staff existe para mastigar as informações e aconselhar, permitindo que os comandantes de linha fiquem livres das distrações burocráticas e possam focar de verdade na vitória. Ponto 5. O impacto no capitalismo moderno. É fascinante notar como toda essa arquitetura complexa que analisamos até agora saiu do ambiente militar e encontrou um terreno extremamente fértil nas indústrias que estavam emergendo. É a hora de cruzarmos a ponte da história e ver exatamente como esses projetos de guerra construíram a fundação corporativa moderna. Olhando para esse grande arco histórico, as restrições de controle descobertas pelos romanos, aprimoradas pelo planejamento lá na Prússia e adaptadas pela agilidade napoleônica, tudo isso convergiu em um ponto crucial na metade do século XIX, a Revolução Industrial e as expansões das ferrovias americanas. Vamos avançar e ver como isso funcionou na prática. Lá pelo ano de 1850, administrar a expansão massiva da ferrovia Erie representava um pesadelo logístico sem nenhum precedente. Eram trens, cargas e milhares de funcionários em movimento constante por centenas de quilômetros. A solução acabou vindo de Daniel McCallum, um engenheiro treinado na Academia Militar de West Point. Ele pegou exatamente aquelas hierarquias alinhadas e os fluxos de informação estruturados da academia e aplicou na ferrovia. O resultado? O primeiro organograma formal da história dos negócios. Essa árvore desenhada por ele estabeleceu um padrão claríssimo de responsabilidades, evitando acidentes e acabando com os gargalos de informação. Então, o ponto crucial aqui é o legado incontestável de tudo isso. Esses sucessos logísticos militares influenciaram profundamente os fundadores da administração moderna. Grandes pensadores como Henri Fayol estruturaram os departamentos da empresa contemporânea, enquanto Max Weber moldou a burocracia racional, tudo espelhado nos princípios da disciplina escalar militar. O modelo atestou que, para um grupo enorme trabalhar em harmonia, ter instruções claras e saber exatamente o que se espera de cada função não é opção, é sobrevivência. Toda essa fascinante sobreposição entre guerra e negócios deixa um espaço instigante para a gente pensar no futuro. Se as estruturas que organizam o trabalho de milhões de pessoas hoje foram criadas, no fundo, para coordenar exércitos do passado, o que isso diz sobre a natureza das organizações?
Com o avanço frenético da inteligência artificial, redes distribuídas e trabalho remoto independente, fica no ar a reflexão principal. Se as empresas de hoje usam estruturas criadas para a guerra, qual será o verdadeiro modelo organizacional de amanhã? É uma fronteira incrivelmente aberta de possibilidades que, sem dúvida alguma, vai ditar o próximo grande salto na história de como trabalhamos juntos.